Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Carlos Daniel. Tudo bem, Carlos? Muito bem, ele irá interpretar para nós, então, esta aula. Queremos falar, então, sobre os conflitos que acontecem na América Latina, né? E vamos dar um foco especial na Colômbia, que é o primeiro de uma sequência de países que iremos falar durante algumas aulas, ok? Vamos acompanhar, então? Então, objetivos então dessa aula são identificar os conflitos existentes na Colômbia e também compreender a questão do narcotráfico no país, né? Porque é o país que mais vende, né, drogas, né, e também produz. Se vende porque produz, né? Ok? Então vamos refletir. Vocês sabem quais conflitos ocorrem na Colômbia? Quais são os tipos, né, e motivos? E também o que vocês sabem sobre o que é narcotráfico, né? Nós iremos dar detalhes a seguir. Primeiro vamos ver aqui no modo geral, né, os conflitos existentes na América Latina como um todo. Sabemos que existem não só na Colômbia, mas também existe na Venezuela, com a Colômbia, né, também entre o Chile e a Bolívia. Existe ali, repare no mapa, né, também entre a Colômbia e a Nicarágua. Existe outros tipos de conflitos também, entre a Colômbia e o Equador também. Então, além também das Ilhas Malvinas, né, entre a Argentina e a Grã-Bretanha, ok? Então, tudo isso aí é por conta de quê, né? Alguns conflitos acontecem porque o narcotráfico acontecendo aí, principalmente na Colômbia, também a questão de instabilidade política em alguns países, como a Venezuela, a questão também de controle territorial, outra questão que é o controle de recursos naturais, né, como é o caso da disputa entre Nicarágua e Colômbia, tá bom? E também a questão de desigualdade social, né, que gera muitas vezes conflitos internos nos países da América Latina, que são ainda países em desenvolvimento, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver o caso da Colômbia especificamente. Então a Colômbia é um país da América Latina. Então aqui temos o mapa do país, né? Temos aqui a capital Bogotá, uma das capitais aí que estão na Cordilheira dos Andes, né? Uma capital bem alta, ok? A Colômbia está então situada na América do Sul. E o país foi palco de diversas disputas pelo poder político nacional. Então ali é uma disputa, né, entre vários tipos de movimentos dentro do país, que explica então esses conflitos armados, né, que existem dentro do país, né, desde a sua independência lá em 1821, tá bom? Então esse aqui é um pano de fundo, né, para a gente poder entender. Então, olha só, então a partir de 1840, então o país começou então a ter disputas com dois grupos principais, né, os liberais, ligados então ao comércio no país, e os conservadores, ligados então aos latifúndios, às grandes propriedades rurais, né? E assim vai essa questão. Culminando então em diversas guerras, aí, até metade aí do século XX, né? Até 1950 aproximadamente, aí, tiveram essas disputas aí, conforme ilustrado nessa charge aqui, né? A associação de poder entre oligarcas e liberais, tá bom? Muito bem, e desde a década de 1950, ou seja, da metade do século XX para frente, descontentes então com os rumos da política então colombiana, formou-se então dois tipos de movimentos de guerrilha dentro do país, né? Movimentos militares, né? E até terroristas. Então o primeiro deles que você vê então olha só, a FARC, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que aqui está a logotipo que eles utilizam, ok? E temos também o ELN, né? O Exército de Libertação Nacional. Então ambos surgiram com um viés de esquerda, né? Um viés puxado para que o socialismo fosse implantado na Colômbia, né? Mais à frente possivelmente o comunismo, e até então não tiveram o sucesso que eles esperam, mas eles estão dando muito trabalho para o governo colombiano, porque por serem um governo paralelo, né, que tentam disputar o poder dentro desse país, ok? Então esse aqui então é a situação atualmente. Olha só, em 1964 surgiu então esse Exército de Libertação Nacional, que começou com atentados terroristas, né, morte de pessoas, sequestros também, tentando disputar com o governo colombiano o poder no país, ok? Sobre, por exemplo, também recursos naturais e predominância em seus locais de atuação, ou seja, quem dominava qual parte do país, né?
Atualmente, o Exército de Libertação Nacional é mais, assim, ele foca mais na questão política, né? Não é mais armado, né, no sentido de fazer essas guerrilhas, né, dentro do país, ok? Então ele já foi quase aceito dentro do país como partidários políticos, né, como políticos de modo geral, ok? Então é dessa forma que eles tentam fazer uma revolução socialista dentro da Colômbia. E aqui temos representantes, então, desse movimento aí até então. Muito bem, vamos para a nossa primeira atividade e depois nós apresentamos o próximo, que é as Farc. Quais foram as duas organizações que se formaram na Colômbia, descontentes então com os rumos da política do país, né? E eles eram reconhecidos pela maioria da sociedade colombiana? Escreva aí no seu caderno então e voltaremos a seguir com a correção. E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar então quais são os dois principais grupos, né, armados dentro da Colômbia que estão gerando conflitos, né? E a questão aqui de se eles eram ou não reconhecidos pelo governo colombiano, nós iremos ver então a resposta sugestiva. Então são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, então a FARC, e também o Exército de Libertação Nacional, o ELN, ok? Então eles não são reconhecidos, né, pela população no geral da Colômbia, já que eles sequestram pessoas, né, matam pessoas, né, por meio de atentados terroristas, também tentam de alguma forma desvirtuar, né, o governo legítimo eleito pelo povo. Então por isso que até então não é reconhecido, apesar do Exército de Libertação Nacional já ter uma representatividade política, né, as Farc também, dentro do país.
tá bom? Uma coisa, vamos dizer assim, mais legítima. Muito bem. Então, e as Farc, né? Como é que elas são, o que elas são e como que elas atuam dentro da Colômbia? Então, temos aqui, então, um exemplo, né, de um logotipo aí das Farc, né? Repare que tem duas armas, né, dentro aí da logotipo, indicando que é por meio, a revolução é por meio aí da violência, né, do conflito armado. Então, olha só, em 1966 que surgiu então esse grupo que tenta então implantar então, né, as suas ideias viradas, né, ou de viés de esquerda dentro do país, e que passou então a confrontar o governo nacional, né, por meio de coisas, né, terríveis que a sociedade aí, ocidental vem tentando evitar, que é conflito armado, a questão aí inclusive do tráfico de drogas, né, que as Farc vivem do tráfico de drogas principalmente. Também tem a questão de sequestro de pessoas e também mortes de políticos, né, e outras pessoas mais aí, tá bom? Então, essa que é a situação principal aí que a gente precisa saber de características das Farc. Então, é importante saber também o seguinte, olha só, essas organizações aí que a gente falou, conhecidas em todo o mundo, são ações contra o exército colombiano, ataques a instalações de governos, né, como no caso é o governo ali da Colômbia, assassinatos e sequestro de empresários e políticos dentro do país, né, e às vezes até pessoas internacionais. Até me lembro de um caso de uma jornalista que ficou sequestrada, né, também na Colômbia, né, então é um exemplo aí. Essas organizações tentam pressionar o governo e a sociedade para obter concessões, ou seja, alguns direitos lá dentro, né, em confrontos que já duram mais de 40 anos dentro do país. Então, é um exército realmente paralelo dentro de um governo teoricamente legítimo, tá bom? Então, aqui temos a logotipo aí das duas organizações. Bom, e o narcotráfico? O narcotráfico é a mola mestre, né, para manter esses dois grupos dentro da Colômbia. Inclusive, às vezes, eles até entram dentro da Amazônia brasileira, né? As Farc já foram flagradas, né, dentro do nosso território, do Brasil. Então, já virou um motivo aí de questão internacional. Então, o narcotráfico é caracterizado pela venda de substâncias ilícitas, sendo, portanto, uma atividade ilegal. Então, por exemplo, se aí, né, na porta da sua escola, por exemplo, ou da sua casa, aí no seu bairro, tem drogas, né, que pessoas oferecem para as pessoas, né? Às vezes até já te ofereceram, vai saber, né? Saiba que isso veio de algum lugar, essa droga. Como que veio? Se é ilegal no Brasil. Então foi plantada na Colômbia, principalmente, e exportada para o mundo de forma ilegal. Isso é o narcotráfico, ok? Que envolve morte de pessoas, né? Muito dinheiro ilegal e fora as pessoas que viram dependentes químicas dessas drogas, como a cocaína, né? Que temos fotografias, né? Quando o exército, também a polícia da Colômbia conseguem tomar, né, dos traficantes, tá bom? E aqui temos um exemplo de tráfico de droga acontecendo, né? De compra de drogas em qualquer lugar do mundo, não é só da Colômbia, do mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então é um problema também de saúde pública. Então, olha só, aqui temos a rota, né? Ou pelo menos se espera que seja, né? Porque é uma coisa tão ilegal que não dá para saber tudo, né? Então temos aqui as principais rotas aí do tráfico de drogas, saindo principalmente aí da Colômbia, da Bolívia e também do Peru, né? Onde é produzida então a boa parte da droga aí de todo mundo, né? Então olha só, a produção de coca está pintada aqui então os países que são os principais produtores de coca. Produção de maconha tá então, né? O México, por exemplo, também, né? Anexo a isso aí. O refino da coca, tá aí essa bolinha amarela. E as rotas, vamos lá, rota da cocaína e a rota da maconha. O Brasil, inclusive, está na rota da cocaína, principalmente. E depois é exportado, por exemplo, para a Europa e para os Estados Unidos, né? Por exemplo, em containers de navios, né? Um fundo falso, ou então dentro do porão dos aviões, né? As pessoas escondem também. Às vezes até as pessoas engolem cápsulas de drogas, né? Para poder então driblar a fiscalização. Então são chamados popularmente de mulas, né? As pessoas que tentam levar drogas de um país para o outro, a mando de um traficante em troca de um dinheiro, ok?
Então aqui temos um mapa mostrando as principais rotas aí do narcotráfico. Bom, então a coca, né, que é a matéria-prima então, para fazer a cocaína, é cultivada então, em larga escala nesses 3 países citados, né, a Bolívia, o Peru e a Colômbia principalmente, que corresponde aí, ó, a Colômbia a 75% de toda a coca produzida no mundo, tanto de forma legal como ilegal, porque, por exemplo, de forma legal, a coca também é utilizada como uma das substâncias para fazer refrigerantes, né, por exemplo, tá bom? Qual o papel do governo em relação ao narcotráfico? Então, como é que o governo colombiano ele vem combatendo ou tentando combater o tráfico de drogas? Então, o governo colombiano já tentou até parceria com os Estados Unidos da América, né? Porque como é uma questão de narcotráfico, né, que é uma questão internacional, a Colômbia conta com a ajuda aí de recursos financeiros dos Estados Unidos, também armas, né, também helicópteros também para poder combater o tráfico de drogas naquele país. Eles até compraram aviões também brasileiros, né, o A-29 Super Tucano e o Tucano também, são 2 aeronaves diferentes, para poder então combater os aviões de traficantes, poder então derrubar esses aviões aí em caso de necessidade, ok? Então essa é a questão aí de tentativa de combater o tráfico de drogas. É difícil, por quê? Porque dá muito dinheiro e às vezes corrompe autoridades, né? Pode então gerar morte de pessoas também. É complicado combater isso, apesar dos governos, no caso aí da Colômbia, né, tentar combater a situação, tá bom? Então aqui temos uma fotografia, né, de um dos representantes ali, ó, em que o ministro da Defesa da Colômbia cumprimenta ali os seus soldados para poder combater o tráfico de drogas no país, tá bom? Então aqui temos um mapa mostrando aí, então o Brasil, né, se ele é consumidor, né, dessas drogas. A resposta é sim, mas também o Brasil é um trampolim, conforme nós já falamos, para levar então a outros lugares do mundo. Exemplo, sai da Colômbia, passa pelo Brasil de forma ilegal e via aeroportos ou portos, isso é exportado, por exemplo, para a Holanda ou para a Bélgica. E, por exemplo, a Holanda é um país que a droga é legalizada lá, né? Apesar de não plantar nenhum pé de maconha ou de cocaína, que seja, né? Perdão, de coca, né? Que seja. Então, mas é um grande consumidor, né? E redistribuidor disso para toda a Europa. Então, esse é um problema gravíssimo que envolve o nosso país. E o nosso país também vem tentando combater o tráfico de drogas. Vou citar um exemplo. Foi baixada uma lei no Brasil chamada Lei do Abate, em que agora pode, né, aeronaves militares do Brasil podem abater aeronaves não identificadas e possivelmente tem drogas, né, dentro, e as autorizações são dadas pelo comando da Força Aérea Brasileira, né, em parceria com a Polícia Federal, tá bom? Então é uma tentativa de combater as drogas. Vamos para a nossa segunda atividade. Explique com suas palavras qual o papel do governo nessa situação do narcotráfico na Colômbia. Praticado então, né, o narcotráfico por esses 2 grupos terroristas aí. Ponha então um resuminho daquilo que nós já falamos e em seguida retornaremos com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram então pescar a ideia do que o professor passou aqui para vocês, né? Como que o governo colombiano, principalmente, vem tentando combater, né, o tráfico de drogas e a questão da expansão aí dos dois principais grupos militares, né, que tentam derrubar o governo, que é o Exército de Libertação Nacional e as Farc. Vamos ver aqui então a nossa resposta sugestiva? Vamos lá. Então o governo, né, ele tenta combater aí o narcotráfico, né, que abrange então todos os escalões da cadeia criminosa, né, incluindo, né, fontes de financiamento, como por exemplo, até políticos, né, que tentam financiar, né, esses grupos terroristas aí também, infiltrados aí no governo, né, no parlamento colombiano e assim por diante. Nessas organizações ilegais, que espalham violência e destruição nos territórios. Então, em parceria com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, com o Brasil, né, o governo colombiano tenta combater na selva amazônica, por exemplo, colombiana, o tráfico de drogas, às vezes até dentro do nosso espaço aéreo, né, nosso espaço territorial, melhor dizendo, né. No caso, a Força Aérea Brasileira ajuda nesse combate também. Então, essas parcerias, junto com o esforço do governo colombiano, tenta combater esses grupos aí, tá bom? Vamos para a nossa retomada, então. O que nós vimos então, ao longo desta aula, desse importante conteúdo, né? É que existem conflitos dentro da América Latina e focamos na questão da Colômbia, né? Com o tráfico de drogas por meio das organizações lá, as Farc, e também o Exército de Libertação Nacional. Falamos das principais características que tem essas organizações e como que o governo vem tentando combater isso aí lá na Colômbia, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.